Olá, amigos da Bíblia Sem Maquiagem. Hoje eu quero fazer diferente. Eu vou deixar o meu coleguinha de trabalho veio aqui cantar, sentou ali na antena da vizinha e eu já aproveitei para filmar e deixar você também conhecer quem é que canta aqui para mim. Normalmente não é este, mas foi esse que veio, é esse que você vai ver. Se você conseguir ver, não é? Mas ele é que vai dar a abertura para esse encerramento do capítulo 32 com o vocabulário. Vamos a ele. A última vez que vimos o verbo levantar foi no capítulo 24, versículos 61, 63, 64, quando Rebeca consentiu em casar com Isaque. Foi naquele mesmo trecho que apareceu o casamento. E a partir daí nós aprendemos como os casamentos eram arranjados desde aquele tempo e de preferência entre família. Normalmente vem como levantar os olhos e ver. Mas agora Jacó mal deitou e levantou-se aquela mesma noite. Que noite mal dormida, né? Em seguida, já está contradizendo o título do capítulo 29, dos versículos 32 ao 35, que dizia: o nascimento a Jacó de 12 filhos e uma filha. Lá nasceram 11 filhos e uma filha. Neste capítulo está correta a quantidade de filhos, 11. Mas cadê Diná? Jazar 32:53 diz que a puseram dentro de um cesto, aos cuidados dos servos. E o medo que ela fosse raptada, como vai acontecer nos próximos capítulos? Jacó fez passar tudo o que tinha, que não era pouco, pelo val ou ribeiro de Jaboque. Essa área pertencia aos filhos de Ló, os amonitas, que por enquanto estão quietos, porém vão ter participação bem ativa no decorrer de toda a Bíblia. Esses livros que eu selecionei têm citações sobre o ribeiro de Jaboque. Vê como a história vai e vem? Já não tinha falado no versículo 21 que ele tinha passado o presente diante da sua face e passou aquela noite no arraial? Não faz mal, é só voltar um pouquinho a fita e encontrá-lo só. Muitas coisas se passam quando o personagem fica só. No capítulo 13, versículo 14, por exemplo, só depois que Ló se apartou de Abraão, foi que Deus o chamou e prometeu a terra a ele e à semente dele para sempre. Agora é a vez de Jacó não só se encontrar com um varão, que pode também ser Deus ou um anjo, conforme o título dessa passagem, mas também lutar com ele. Aí eu acrescentei mais leituras onde o anjo aparece. Na maior parte que isso acontece, lembra bem essa história. Lutou, lutou, até que a alva subia, ou seja, nada de dormir aquela noite, por cansado que estivesse da viagem. A estrela d'alva vai estar em Isaías 14:12, representando o diabo, e nos capítulos 2, 28 e 22:16 do Apocalipse, representando Jesus. Um prato cheio para os satanistas. Nesses livros vem como estrela da manhã. Interessante o varão já chegar lutando, sem que nem porquê, né? E vendo que não prevalecia, usou de um golpe baixo, tocou a juntura da coxa de Jacó, tanto que ela se deslocou. Você já imaginou a cena? Eu já. Ninguém vai falar assim, mas para mim, não passa daquela situação no Deuteronômio 25:11, no caso da mulher pegar o homem que estiver pelejando com o marido dela pelas suas vergonhas para livrar o marido. Não é por aí que eles começam a manquejar? Eles sempre vão falar na coxa. Lembra no capítulo 24, versículos 2 e 9, que o servo precisou pôr a mão debaixo da coxa de Abraão para confirmar um juramento? Agora no versículo 26, fica difícil saber quem está pedindo para ir. Era o varão. E Jacó disse que não, a menos que o varão, anjo ou Deus, o abençoe. Como é que ele sabia que poderia ser abençoado por este homem? Mistério. Só sei que o varão, anjo ou Deus não só podia abençoá-lo, mas também mudar o nome dele. E assim nasceu Israel, um país tão disputado.
Veja bem que essa cena vai se repetir sem luta no capítulo 35. No livro de Jazar não consta o anjo ter mudado o nome de Jacó. No capítulo 21, versículo 22, estava Ficol, príncipe do exército de Abimeleque. Abraão foi chamado príncipe de Deus pelos filhos de Et, no capítulo 23, 6. No capítulo 25, 16, soubemos que Ismael gerou 12 príncipes. E no capítulo 26, 26, de volta Ficol, príncipe do exército de Abimeleque. Em Josué 5, versículos 14 e 15, um anjo vem como príncipe do exército do Senhor. Os sacerdotes virão a ser chamados príncipes e não podem ser amaldiçoados. É o que diz no Êxodo 22, 28. E neste momento, Jacó está sendo considerado príncipe por ter lutado com Deus e com os homens e prevalecido. Nada a ver com os príncipes de hoje, escondidos nos seus palácios, hein? Outra vez aquela expressão interessante, perguntar e dizer, igual a falar e dizer, responder e dizer, que já vimos tantas vezes aqui. Também aquela que eu gosto, qualquer coisa, peço-te. Normalmente a gente quer saber pelo menos o nome da pessoa contra quem está lutando, né? Mas o varão achou esta pergunta insolente e não respondeu. Mas ele perguntou a Jacó, no versículo 27, e Jacó respondeu. No Êxodo 3:13 e Juízes 13:18, a pergunta insolente será feita a Deus por Moisés e pelos pais de Sansão ao anjo. Mas a resposta é a mesma. Jacó chamou o nome daquele lugar Peniel, porque dizia ter visto a Deus face a face. No capítulo 16, 13, Agar chamou o nome do Senhor, Deus da vista, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Assim nascem os nomes das pessoas, dos lugares e até de Deus. Só que em João 6,46, Jesus diz, não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. E agora? Desde o capítulo 1 já se fala em alma, alma vivente. E lá mesmo eu fiz o relacionamento entre Mateus 10, 28 e 16, 26. Agora, Jacó, Israel, diz que a alma dele foi salva por ter visto a Deus. Só mais um detalhe. Em 3 João, versículo 11, na carta a Gaio, ele está dizendo que quem faz mal não tem visto a Deus. Pense nisso, pois é preciso analisar cada detalhe. E eu já vi esta mesma frase em uma certa igreja com sentido diferente. Será que Jacó foi tirar uma sonequinha, afinal, depois daquela luta com o anjo? Pois agora saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, isto é, levou o dia todo, se subia a alva, no versículo 24. Coisas importantes aconteceram com Abraão no capítulo 15, nessa hora do dia. E eu sigo acrescentando o conselho de Paulo, em Efésios 4, 26. Não se ponha o sol sobre a sua ira. É difícil, mas se a gente for praticando aos pouquinhos, acaba conseguindo. Mas desde cedo Jacó não conseguiu se recuperar do toque na juntura da sua coxa. Passou a Peniel manquejando. Em 1 Reis 18, 21, Elias quer saber do povo, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Era para decidirem entre Deus e Baal. Por os filhos de Israel, entenda-se, o país inteiro não come o nervo encolhido até o dia de hoje, em respeito a essa luta entre Jacó e o anjo. Daí tem coisa que Deus pediu para se manter perpetuamente, e ninguém lembra mais. Enfim, este era o vocabulário para este pedaço da história, menos complicado do que parecia, né? E assim acaba o capítulo 32. Daqui em diante, sai Jacó, fica Israel. Mas não assim, de repente.
aos pouquinhos. E nós vamos acompanhá-lo por onde ele for. Essa é a Bíblia Sem Maquiagem se despedindo, já marcando o encontro para o vídeo da leitura do primeiro trecho do capítulo 33, com o encontro tão aguardado entre Esaú e Jacó. Até lá!